Olá a todos, vamos então falar sobre critérios de resistência, em inglês Yield Criteria, que é algo extremamente importante em engenharia porque finalmente chegamos aqui a um ponto em que vocês sabem calcular tensões e deformações e para que é que isto serve ao fim e ao cabo? Para quando estão a dimensionar ou a projetar um determinado componente, conseguir prever se ele vai resistir aos esforços que estão sujeitos. Isso, os esforços que estão sujeitos vão dar tensões, vão dar deformações e, particularmente no caso das tensões, vamos aqui a ver as formas que foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos para prever então a resistência do material. Os critérios que serão aqui abordados são todos isotrópicos, quer dizer que presumindo que a resistência do material é independente da direção de solicitação, algo que, por exemplo, nas chapas não existe, porque devido à laminagem a resistência mecânica varia com a solicitação. Portanto, isso será algo que vamos ver depois em detalhe no quarto ano. Tá? Portanto, não liguem ao barulho, isto é uma cadeira que faz algum barulho aqui no gabinete. A primeira coisa que queremos ter em conta quando estamos a falar, eu aqui vou cingir mais a discussão aos materiais metálicos. Há dois tipos de comportamentos que nós temos que diferenciar, portanto, que é o comportamento dúctil, que conseguem ver aqui nesta curva azul, ou seja, o mais típico, por exemplo, nos alumínios e nos aços, com algum tratamento térmico de recozimento, que os deixa mais soft, por assim dizer. Portanto, quer dizer que temos aqui uma zona que é a zona de cedência, ou seja, após a zona elástica, que é regida pela lei Duque, há tensão de cedência e depois isto tem aqui alguma deformação, um fenómeno chamado de stricção, onde a área da secção transversal reduz e, portanto, conseguem ver esta redução que é artificial. Então, artificial, portanto, e já estão a ver aqui esta linha azul, porque se eu fizer a tensão sendo simplesmente força sobre a área inicial, vai haver esta redução que vai proporcionar esta redução, mas se tiver em conta a redução da área da secção transversal, como ela aparece no denominador, isto vai ter aqui este aumento até ao ponto de ruptura. Portanto, isto é aquilo que a gente chama da curva de tração real e aparente. Já devem ter falado disso nas cadeiras de materiais, presumo. Pronto, e por fim temos os materiais chamados frágeis, onde após a tensão de cedência existe muito pouca deformação até a ruptura. Portanto, há critérios mais focados no típico ensaio dúctil, de materiais dúcteis, e os que vamos a ver de Tresca e von Mises são justamente esses critérios para materiais dúcteis. E depois existem alguns critérios que não iremos aqui abordar muito, por exemplo, o critério de Moore, que lida mais com os materiais frágeis, por exemplo, os ferros fundidos. Portanto, o grande problema da engenharia, então, é que os materiais são testados em ensaios bastante simples, ensaios de tração, que aliás estamos aqui a ver, que também de certeza conhecem. Aliás, até fui buscar aqui uma figura que tem aqui um extensómetro de grampos, dos mais antigos, portanto, o ensaio de tração. Então, vai nos medir em 1D, portanto, reparem que existe apenas uma força nesta dimensão. Portanto, tensões e deformações são medidas a 1D, com a devida tensão aqui de cedência, tensão de ruptura, com todos os parâmetros definidos. Mas as situações típicas de engenharia, portanto, as situações de materiais que são projetados para sofrer esforços, têm esforços em diversas direções e conjugam tensões normais, tensões de corte, e portanto um dos grandes desafios na definição dos critérios de cedência é justamente conseguirmos uma expressão que consiga de alguma forma comparar uma medida equivalente num estado de tensão 2D ou 3D com a tensão que nós temos a partir de um ensaio de tração unidimensional. Portanto, será esse o grande desafio, ok? Portanto, é essa a grande motivação para os critérios de cedência. Portanto, eu vou então aqui referir 3 critérios, portanto, um extremamente simples, que é o critério de Rankine,
O critério de von Mises e de Tresca são os mais utilizados, portanto, são bastante simples e bastante simples e fiáveis. Portanto, o fiáveis aqui eu deixo com parênteses porque vamos ver ao longo do curso e no quarto ano, sobretudo, com a anisotropia, que esses critérios têm algumas limitações. Portanto, uma nota histórica, portanto, não vai influenciar nada aqui a mecânica de sólidos, mas o Sr. Henri Tresca era francês, portanto, estão a ver que são critérios já bastante antigos. Estamos a falar de alguém que trabalhou, por exemplo, com a Eiffel portanto, o projetista da famosa Torre Eiffel em Paris. E quando digo trabalhar junto, o Sr. Eiffel foi um discípulo do Sr. Tresca e até dedicou uma parte da Torre Eiffel com o nome de Tresca. Portanto, é alguém que realmente é um pioneiro disto. O Sr. von Mises é o que seria ucraniano se nascesse nos dias hoje, portanto, ele nasceu em Lviv. Portanto, está aqui. Portanto, na altura, isto era o Império Austro-Húngaro e, portanto, ele falou alemão ou germânico durante a sua vida. De todo modo, avançando, portanto, o primeiro critério, que é o critério muito pouco fiável, mas é um critério ainda assim, que é o critério de Rankine, que diz uma coisa muito simples. Eu tenho um estado de tensão, calculo as tensões principais, portanto o sigma 1, 2 e 3, e comparo o valor máximo com a tensão de cedência do material. Ok? Portanto, a tensão de cedência que vão buscar aqui, não é? Portanto, no ensaio de tração. E comparo. Portanto, se for maior, passa. Portanto, se for maior, não passa o critério, ou seja, entra em regime plástico. Se for inferior, estamos em regime elástico. O problema desse critério é que é facilmente violado e tem outro problema que é o facto de ser sensível às tensões hidrostáticas, tensões volumétricas. Um critério de cedência para funcionar e ser bem feito tem que ser independente da tensão hidrostática. Como sabem, as deformações volumétricas que vêm das tensões hidrostáticas não contribuem para a deformação do material, portanto são deformações que autocompensam-se nas suas diversas gerações. Portanto, imaginem um objeto imerso num fluido pressurizado, portanto as tensões hidrostáticas atuam em todas as direções e não provocam deformação plástica. E por isso um critério tem que ser independente dessas tensões. Portanto, isso não acontece no critério de Rankine e isso faz com que ele falhe bastante. O fato de também não ter em conta tensões de corte, por exemplo, faz com que ele seja bastante falível, sobretudo aqui nesta área onde temos tensões negativas. Okay? E, portanto, é um critério que depois, comparado com ensaios experimentais, provou ser pouco fiável e foi rapidamente abandonado. O segundo critério que eu vou aqui falar, que é o critério de Tresca, já é um critério mais fiável porque vai comparar os resultados com a tensão de corte e, portanto, ele vai basicamente, pensando no círculo de Mohr, comparar a máxima tensão de corte que nós temos num ensaio de tração e num ensaio de tração, reparem que a minha máxima tensão de corte no ensaio de tração, o sigma 1 é a tensão de tração, o sigma 2 e o sigma 3 são iguais a zero e, portanto, nós sabemos que no ensaio de tração a tensão de corte máxima é o meu sigma 1. Meu Deus do céu, isto devia ser um sigma. O meu sigma 1 sobre 2 corresponde à tensão de corte máxima, certo? Porque teremos sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, portanto é sigma 1 sobre 2. E vamos então comparar este valor da tensão de corte máxima do ensaio de tração com a tensão de corte máxima instalada num caso qualquer em que eu tenha um sigma 1 e um sigma 3 mínimo fazer isto sem
Portanto, essa será a tensão de corte máxima se fosse um caso genérico. Portanto, se eu comparar então essa tensão de corte máxima de um estado genérico com a tensão de corte máxima do ensaio de tração, portanto, eu vou poder então cortar aqui estes dois e fico então com uma expressão muito simples, σ1 menos σ3 menor que a tensão, nesse caso máxima, que será a tensão de cedência. Portanto, estes garranchos estão aqui melhor explicados no slide seguinte. Portanto, no ensaio de tração, a minha tensão de corte máximo é esta. Portanto, vamos chamar aqui de SY, que é a tensão de cedência. E, num caso 3D genérico, será σ1 menos σ3 sobre 2. Portanto, cortando aqui os dois, ficamos então com uma expressão para o critério de cedência de Tresca, que basicamente diz-me então que se esta diferença for menor que a tensão de cedência, regime elástico; se for superior, regime plástico. E aqui então reparem, se eu fizer num estado plano de tensão, portanto eu estou aqui a desprezar o eixo perpendicular ao plano do ecrã, portanto o eixo 3, portanto vamos imaginar uma chapa, e portanto se fizer um plot para diversas combinações de pontos σ1 e σ3, portanto se fizer o plot da superfície, ou desta inequação, isto é uma inequação, vou então ficar com uma superfície deste género. Portanto, os pontos a verde são os pontos que respeitam o critério regime elástico, os pontos que estão aqui fora são os pontos onde eu teria plasticidade. O segundo critério que eu vou aqui abordar, para além do Rankine, portanto, Tresca seria o 1, o 2, o de von Mises, que é um critério mais avançado. Ele vai ter em conta não só valores da tensão de corte, como de Tresca, ou valores de tensão normal, como de Rankine, mas ele vai calcular a energia de deformação. Ora, a energia de deformação é muito fácil de compreender de onde ela vem. Portanto, pensando no ensaio de tração com uma determinada, não é, curva elastoplástica, a energia de deformação é a área que eu tenho aqui por baixo da curva de tração. E, sobretudo, no regime elástico, portanto, quando eu tenho aqui uma reta, será a área de um triângulo. Portanto, é muito fácil calcular a energia de deformação elástica. Claro que aqui vamos colocar isto primeiro em função das tensões principais, ou em função das componentes do tensor das tensões, e podemos particularizar em função das tensões principais, e naturalmente vamos aqui ter em conta uma vez mais que a componente volumétrica que vem das tensões hidrostáticas não irá contribuir para a distorção. Okay? E posto isto então, temos aqui uma expressão que, se repararem, portanto, esta é a componente que me interessa do ensaio de tração uniaxial, ou seja, quando eu só tenho deformação num eixo e tensão num eixo, a área por baixo da curva será correspondente a isto, mas se eu pensar no caso genérico 3D, então vou ter então a tensão e a deformação nos três eixos a contribuir para a energia de deformação total. Okay? Se aplicar as equações da lei Duc, que nós vimos na aula passada, portanto, substituindo o ε1 por uma expressão em função de σ1, 2 e 3 e o ε2 e o ε3, fico então com uma expressão que tem em conta unicamente os valores das tensões principais, e temos aqui o coeficiente de Poisson e o módulo de Young que aparecem por via da aplicação da lei Duc ao ε1, ε2 e ε3, para termos aqui só tensões. Portanto, reparem que se eu agora, a partir desta expressão, substituir apenas o σ1 no lugar do σ1, σ2 e σ3, o que eu quero dizer com isso? Portanto, se substituir as três tensões principais pela tensão hidrostática, onde a tensão hidrostática é o primeiro invariante a dividir por 3, vou ficar então aqui com uma expressão particularizada para a deformação volumétrica, portanto, e essa será a componente da energia de deformação que não interessará para a cedência.
E depois, se substituir então a energia total, ok? Portanto, esta total subtrair a volumétrica, o que é que sobra? Sobra a componente da energia de desvio. Portanto, subtrair então esta por esta, sobra a componente de desvio, que é aquela que contribui para a distorção, está bem? E por outro lado, e isto não está aqui presente nos slides, mas se substituir para o caso particular do ensaio de tração, onde tem o σ1 igual à tensão de cedência, o 2 e 3 iguais a 0, vou ficar com esta expressão, ok? E portanto, vão reparar que temos aqui para a energia de deformação da distorção e para a energia de deformação de distorção para o caso da tensão ou do ensaio de tração só dependente da tensão de cedência, portanto, uma vez mais, substituindo aqui pelo valor da tensão de cedência e fazendo σ2 e σ3 igual a 0, fico com essas duas expressões que serão então naturalmente comparadas, portanto, posso cortar esses termos comuns e vamos ficar então com uma expressão que será esta, em função das tensões principais, igual à tensão de cedência ao quadrado. E isso então vai-me dar origem àquilo que é o critério de cedência de von Mises, que na verdade aparece até aqui com uma raiz quadrada igual ao valor da tensão de cedência sem o quadrado. Portanto, passa-se o quadrado para esse lado. E essa será a expressão mais típica para o critério de von Mises. Portanto, ambos os critérios representados num mesmo gráfico, uma vez mais, considerando o estado plano de tensão e ignorando aqui o eixo perpendicular ao plano do ecrã. E portanto, conseguem ver que existe aqui uma zona que eu estou aqui a passar com o rato, onde o critério de Tresca já admite comportamento plástico e o critério de von Mises ainda considera regime elástico. Portanto, como até o vídeo que eu recomendei do YouTube demonstra, as observações experimentais demonstram que o critério de von Mises tem muito mais fiabilidade que o critério de Tresca. E, portanto, o critério de von Mises costuma ser preferido em relação ao de Tresca, pese embora o de Tresca seja bastante simples de implementar e, portanto, bastante usado. Por outro lado, se eu agora quiser então considerar isto em 3D, reparem que ambos os critérios, tanto o de Tresca e o de von Mises, eles não vão crescer na direção do σ3, mas vão crescer ao longo aqui de um eixo, que é o eixo onde o σ1, o σ2 e o σ3 são iguais, portanto é o chamado eixo hidrostático, e vão formar então estes prismas, não é? Portanto, hexagonal no caso de Tresca e circular no caso de von Mises. Portanto, e é por isso que quando faço o corte no plano σ1, σ2, portanto, este hexágono fica distorcido e o círculo que vemos aqui fica elipsoide, tá bem? Mas em 3D isto na verdade é circular. Portanto, tudo isto num ponto, não é? A nossa mecânica dos sólidos é sempre focada na análise de um ponto, mas agora imaginem que eu consigo utilizar um método numérico onde divido uma geometria em milhares de pontos e calculo a tensão e a deformação em milhares de pontos e consigo então verificar se o estado de tensão é fiável, portanto, está em regime elástico para esses milhares de pontos. Portanto, isso é aquilo que nós chamamos o método dos elementos finitos. Portanto, elementos finitos, porque eu divido uma geometria complexa em bocadinhos muito pequeninos, conseguem ver aqui, portanto, pequenos quadriláteros ou triângulos, e em cada um desses nós que dividem esses quadrados ou triângulos, ou hexaedros e tetraedros em 3D, eu vou poder calcular então deslocamentos, tensões, deformações e verificar para cada ponto se estou numa zona plástica, numa zona elástica, se estou muito perto, muito longe. Portanto, isso vão ver no quarto ano e no quarto ano então serão obrigados a relembrar estes conceitos da mecânica dos sólidos para depois podermos utilizar o método dos elementos finitos, mas aí realmente começa a ficar giro o curso, começam a ver coisas a ter a sua devida utilidade.
ok? Portanto, espero que tenha sido mais ou menos claro. Tenho de admitir, o vídeo que está no YouTube daquele canal, o Precision Engineer, ou não, Efficient Engineer, portanto, está muito bom, graficamente muito bom, portanto recomendo vivamente que para além desta aula teórica vejam também o vídeo do canal Efficient Engineer, porque está muito bem feito mesmo, ok? Pessoal, até a próxima.